Bom, gente, nós vamos começando. Deixa eu ver como é que eu faço aqui para... Queria virar a câmera para vocês verem um pouquinho também. Isso, vou deixar a câmera lá para a gente conversando por aqui. E ao mesmo tempo eu vou podendo gravar, conversar com vocês, né? Deixa eu só ver como é que está isso aqui. Eu espero que já esteja passando, né? Eu não tenho certeza. Deixa eu só dar uma verificada se ele está... Fazer a transmissão. Acho que agora foi. Bom, a gente vai seguindo aqui. Só se eu fizer uma outra coisa aqui, deixa eu... Bom. Pronto, acho que agora entrou, né? Me parece que a gente já está na internet. Bom, e vamos seguindo aqui. Então, deixa eu abrir aqui para vocês. Primeiro, super boa noite, né? Queria estar convidando vocês. Nesse final de semana, a gente tem a formação do Trainer Fashion Fitness, que é a formação que já existe aqui no Brasil há alguns anos, né? Eu trouxe para o Brasil a primeira formação de treinador de fáscia. Isso nós começamos aqui em 2016, né? Com um convite oficial do professor Marcos Rossmann. Ele já tinha vindo para cá em 2015. Depois, a partir daí, estive formando, já formamos mais de 500 profissionais da área e demos impulso, né, à transmissão dessa informação da fáscia como um tecido que deveria ser, que a gente deveria se ocupar dele como parte da nossa profissão de movimento. E o Fascial Fitness, ele desenvolveu, né, 4 características básicas sobre a treinabilidade da fáscia e, entre elas, né, tem a questão da... Opa, deixa eu fazer uma coisa aqui um pouquinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Que tem a questão de que nós podemos, né, realizar uma série de tarefas motoras tendo o sistema facial como elemento-chave. Então, isso eu já venho falando, venho divulgando, né? E com a construção de que o sistema facial ele pode ser pelo menos visitado, no mínimo, sobre 4 grandes aspectos dos movimentos, a gente começou a entender que era possível que esse trabalho chegasse também em outras atividades como pilates, yoga e vários profissionais de movimento, incluindo nisso a questão terapêutica, que a gente vai conversar mais na semana que vem. E dentre esses 4 princípios, que hoje é tão difundido e usado aqui no Brasil, né, por diversas escolas que passaram por nós, né, de uma forma ou de outra, tiveram presentes nas nossas escolas e desenvolveram seus produtos, pensando também nas mesmas características, ou usando esse sistema da fáscia como um sistema elástico, que tem uma força de recuo elástico, falando dos alongamentos em longas cadeias, trazendo o conceito de integridade no desenvolvimento do movimento, incluindo a questão da liberação facial, aí passou a ser a liberação com os rolos, com os foam rollers, com toda uma metodologia que poderia ser aplicada na parte de hidratação e de recuperação, né, do tecido antes e pós-treino, mas particularmente pós-treino, e a questão do refinamento sensorial, quer dizer, trazendo os assuntos da propriocepção, interocepção, percepção, e esses assuntos cresceram e, felizmente, hoje já são bastante usados, né? Já ganhou um conhecimento dentro da nossa comunidade de movimento. Mas os assuntos continuam e a gente vai atualizando. O Fascial Fitness é um programa internacional, onde nós temos vários pesquisadores por perto, muitos deles vocês conhecem de perto, como o próprio professor Robert Schleip, Jan Wilke, Antônio Stecco, Carla, Thomas Myers, todos eles estão em torno do programa Fascial Fitness. E esse programa é um programa que se renova, se atualiza na medida em que as pesquisas também vão andando, né? Então, a gente, inclusive, divulgou, né, daqui
a semana que vem a gente tem, né, o Connect 21, que é também mais um evento onde as pessoas, né, que estão estudando a fáscia vão se organizando. Então, a gente vem discutindo sempre às segundas-feiras um pouco sobre a fáscia e hoje eu queria abrir a questão do modelo de tensegridade. Então, essa é uma questão bastante importante, que está tão divulgado, hoje é tão difundido, falar de tensegridade, biotensegridade. E a nossa pergunta é, a tensegridade explica o movimento? Quer dizer, a gente pode explicar a atividade física, o movimento, pela tensegridade? É uma pergunta que eu vou deixar para a gente ir refletindo, inclusive, durante o próprio programa. Então, a tensegridade, que é essa organização, né, que os tecidos estruturais do corpo, né, entre essa relação entre materiais mais rígidos e menos rígidos, conseguem, entre eles, manter uma relação de afinidade tensional e, ao mesmo tempo, de compressão, de tal forma que cria uma espacialidade tridimensional. E esse modelo se integrou fortemente ao pensamento da biologia, e isso repercutiu, veio para a questão dos animais, depois para nós, e a gente quer também discutir se a tensegridade é um fato da postura, da posição humana, ou a gente está passando um pouco dos limites falando sobre tensegridade. É um assunto importante, né? Então, transmitir força é um acontecimento interno à vida do corpo. Essa é uma questão que eu quero trazer, né? Quer dizer, como é que a força se transmite pelo corpo, né? Então, como é que a gente tem que considerar também várias situações, por exemplo, a contração muscular é parte dessa atividade tensional, né? A outra parte são os tecidos líquidos do corpo, que atravessam desde articulações, a mobilidade entre os tecidos, quer dizer, criando uma pressão hidráulica que também tem uma função de expansão e de distribuição de carga pelo corpo. E tem essa questão, por exemplo, a vida emocional é parte dessa estrutura. Como é que a gente pode não falar da vida emocional? Será que a gente fica em pé só porque a gente tem tensegridade? Ou existem outras relações envolvendo, né, a experiência do movimento? Ou a tensegridade, em parte, está relacionada também a uma atividade, a uma experiência sensorial do corpo, e isso sim, então, leva à mobilidade da postura, né? Outra coisa, por exemplo, será que um trabalho de transmissão de força não deveria incluir, por exemplo, a questão da saúde, né, do envelhecimento, da juventude, né, as questões que são de organização da própria estrutura de cada um? Como é que a gente vai pensando a tensegridade através de muitos elementos? Será que a tensegridade, então, seria só o elemento elástico tensional proposto pela ideia de colágeno e ossos e o corpo fica flutuando no espaço? Ou existe alguma atividade a mais ou outras a mais onde a gente deveria pensar dentro da vida interna do corpo? Será que a estrutura visceral também não empenha, né, não tem um desempenho na organização da experiência de ficar em pé e se locomover? Eu estou deixando essa pergunta, né, uma vez que o conceito de tensegridade, ele é um conceito da biomecânica tradicional, né? Ele não satisfaz ao pensamento e à produção de pensamento, né, que hoje a gente tem sobre a fáscia do ponto de vista de pensar a multiplicidade de atividades que acontecem simultaneamente no corpo. Então, o cuidado que a gente tem que ter com o pensamento da tensegridade é que ele não se torne uma explicação mecânica para a irritabilidade do corpo. Esse é um pensamento do século XVI. E é importante que, quando a gente pega um modelo novo, né, a gente use as palavras e os termos dentro do contexto mais atual. O contexto antigo é a gente trazer que a tensegridade é um sistema elástico e isso, por si só, é capaz de organizar a postura no corpo. Claro que eu posso fazer várias discussões, mas a forma como a gente precisa falar do corpo é do corpo vivo, né, que é feito de sequências de uma atividade interativa, e essa interatividade cria a irritabilidade, mas a irritabilidade não está totalmente vinculada ou somente vinculada ou a tensegridade poderia explicar, né?
Então, às vezes, uma aderência no corpo, onde a tensegridade ficaria variável, ela faz parte de um comportamento construído ao longo de uma vida e faz parte de uma personalidade. Então, quando a gente passa para a tensegridade, explica na tensegridade, a gente cai naquele modelo do corpo-objeto e da experiência emocional para fora do corpo. E eu estou colocando isso de uma forma bastante enfática, né, para poder a gente estar sempre discutindo que a experiência do vivo, né, do corpo vivo, é uma experiência diferente daquela analítica dos livros de anatomia, né? Isso é bem importante a gente falar. Então, quando eu trouxe nessa imagem aqui, que é lá do Cirque du Soleil, né, com uma estrutura que dá suporte a várias outras formas, como se fossem células, como se fossem mastócitos, como se fossem bactérias, ou que fossem também outras células musculares, assim por diante, fibroblastos, assim, enganchado nesse tecido, a gente tem que olhar para essas outras figuras, né, que são parte dessa construção da posição ereta do corpo, da possibilidade de movimentar. Quer dizer, só a fáscia, só esse pensamento na fáscia como um sistema de tensegridade não consegue responder à vida de dentro do corpo. Quer dizer, a atividade interna que acontece dentro do corpo. Essa tensegridade, quando ela existe, ela é um acordo entre vários tipos de relações, mas principalmente entre as células presentes dentro do corpo, né? Então, o sistema nervoso é parte disso, mas também as artérias são, tá certo? Também o sistema vascular todo ali presente também a estrutura das membranas meníngeas também faz parte disso. Então, a gente tem uma composição entre estruturas, mas essa estrutura, na realidade, também suporta, né, células vivas, bactérias, vírus, né, que a gente tem falado tanto, dão, sim, força à formação de um nível de possibilidade estrutural. Isso é importante. Então, a atividade integrativa, da irritabilidade, da postura, né, que a gente tem, passa por uma relação que inclui a transmissão de força, mas a transmissão de força não consegue explicar a nossa posição em pé, né? A gente fica em pé a partir de muitas outras coisas, e uma delas é a possibilidade de tecido conjuntivo ser utilizado pela estrutura dinâmica interna do corpo como uma forma de suporte. É bastante importante isso. Então, eu deixo assim essa pergunta, né? Pode a tensegridade explicar o movimento? A resposta é não. A resposta é não. A tensegridade, nem a biotensegridade, nem a fascia-tensegridade explicam o movimento. Ela ajuda a gente a explicar a estrutura, a composição, uma organização, né, espacial, quer dizer, como um organismo se mantém de uma forma bastante importante, interagindo entre si, né, entre vários tipos de elementos, mas ele não consegue explicar o movimento. O movimento é explicado por uma dinâmica da interação entre as células internas do corpo, né, essas proteínas, mas também a organismos presentes dentro do corpo, né, as várias todo o bioma, né, interno ao corpo também é parte dessa organização da experiência nossa de estarmos vivos e podemos ficar em pé e caminhar, né? Então, gente, nós vamos para a nossa aula. Deixa eu fechar aqui para eu poder a gente continuar a nossa conversa. E eu vou virar para cá, nossa, para vocês me verem. Isso. Opa, virei, desvirei. Deixa eu desvirar outra vez. Agora desvirou. Então, nós vamos fazer uma prática para a gente poder viver um pouco, né, dessa fala que eu estou trazendo para vocês aqui também, de tal forma que a gente converse também sobre atividade, por exemplo, muscular, como uma atividade importante, né? Quer dizer, a construção de uma dinâmica tensional que passa pela construção do trabalho de força. E eu estou escolhendo a força numa certa dinâmica porque interessa a construção
da estrutura a experiência de você ter força no corpo e organizar essa força. Então, essa relação, né, contínua entre sistema facial, células, outras estruturas vivas dentro do corpo, são importantes para a gente falar de movimento, certo? O movimento, então, precisa ser pensado de uma forma que inclua a experiência pessoal da pessoa, quer dizer, uma vida, né, que é a vida pessoal, emocional, dos afetos, das suas políticas, culturas, a forma de pensar o mundo, e que inclui, junto com isso, uma prática de movimento que a ajude a construir, né, condições de viver no mundo que ela vive a partir do que ela imagina. Então, hoje eu vou trabalhar com duas questões com vocês, que é a contração muscular mais a imaginação. E vocês vão ver que são dois suportes bastante importantes para a gente construir também a verticalidade, né? E aí a face, a tensegridade, a ideia de tensegridade, então fica agora vinculada à capacidade imaginativa e de reconstrução da atividade muscular para dar força à produção de uma ideia que eu tenho do mundo ou das coisas que eu quero fazer. Então, associar a questão imaginativa, né, que não é fantasia, é usar a potência de córtex para poder imaginar, acionar a musculatura para isso e fazer com isso também movimento, dando condições de que o tecido conjuntivo entre, então, como um componente em que ele vá transmitindo a força, fazendo a passagem para que eu consiga, aí sim, a construção de uma forma no espaço e que eu possa sustentar essa forma. Tá bom? Vamos lá. Eu acho que vocês vão me ver. Muito bem. Vamos lá, deixa eu... Então, gente, é o seguinte. A primeira coisa do trabalho é a gente imaginar que a gente está carregando um peso ou fazendo um trabalho de peso ou tendo que sustentar ou carregar ou empurrar ou puxar um peso muito grande, equivalente a quase sua força máxima. Tá bom? Então, eu preciso imaginar empurrar, puxar, levantar um peso, abaixar, puxar para baixo, erguer, carregar uma massa, usar esse trabalho imaginativo, tá? Então, abre bem a mão, fecha a mão com força. Agora é força mesmo, não adianta fazer devagar. Traz o movimento para frente, para dentro e vira ele para fora. Trabalha nos punhos esse movimento, agarra com força. É força mesmo. Você vai dar o máximo de você a ponto de chegar quase na exaustão do movimento. Vai fazendo a força e passando dos punhos para os cotovelos, dos cotovelos para os ombros, do ombro para o tronco, fecha na frente, aperta, 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 abre o movimento, abre a mão, abre, leva lá para trás, pega de fora, puxa, fecha o punho, puxa, agarra atrás para dentro, agarra, força nas pernas, nos braços, ergue o movimento, ergue, puxa ele para baixo, leva até o chão, sobe o peso, é força mesmo. E empurra, puxa de novo, puxa pelas costas, puxa, levanta lá na frente, traz, empurra lá para trás, leva lá para frente e para cima agora. Agora de novo, puxa, leva lá para trás, puxa, contrai, levanta. Levanta, última, puxa, vai puxando para baixo, força nas pernas, leva lá na frente, isso, leva lá no chão, levanta, faz um movimento mais pelo quadril, puxa, força lá no calcanhar, empurra, contrai o abdômen, empurra, puxa, empurra, força, contrai, puxa de volta, puxa, força no quadril, empurra, puxa de novo, puxa, aí, descansa um pouco,
Relaxa um pouquinho. Aí. Afasta as pernas. Pega um peso grande. Imagina que você está aí com 50 quilos no braço. Desce devagar. Empurra do outro lado. Força nas pernas. Empurra. Levanta. Carrega, leva, sobe com peso. Agarra com força. Levanta. Imagina mesmo. Desce uma bola. Puxa. Carrega ela para o outro lado, empurra, traz ela de volta, carrega para o outro lado, vira, põe lá no chão, suspende, do outro lado, carrega, não alivia, força na perna, vai, desce, suspende, mais uma vez, vai, agarra, puxa do outro lado de novo, vai, agarra, vai, última, suspende aí. Descansa um pouquinho, solta, faz o movimento passar de um lado para o outro, relaxa, mas é um movimento contínuo. Isso. Solta. Aí, solta um pouquinho. Aí, saltita. Vamos lá, mais uma de rodada de perna. Um pé na frente, outro atrás, subindo na ponta do pé. Puxa, agarra, traz. Como se fosse uma remada. Agora levanta, força nas pernas e nos braços. Puxa de puxar mesmo, gente. Contrai. Força dentro da coxa. Abdômen, puxa o braço. Ergue, 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 ergue. Empurra a última. Puxa. Vai, 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 vai. Levanta. Subiu. Aí, solta. Aí, relaxa. Solta lá na frente. Passa o movimento de um lado para o outro. Isso. Vamos lá do outro lado. Pé na frente, outro atrás. Ponta do pé atrás. Ok? Segura lá. Puxa. 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 Ergue, 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 ergue. Levanta. Puxa. Puxa, força, procura fechar a perna. Puxa, força para puxar. Aí ergue. Suspende. Última, puxa. Puxa, força lá na coxa, força. Levanta. Vai. Aí. Descansa. Aí, solta. Movimentos largos no quadril. Envolve os joelhos, tornozelo. Bem macio o movimento. Bem macio. Espreguiça um pouquinho. Isso. Sacode a perna. Aí. Então, quem estiver perto de uma parede, faz, dá para fazer no chão, dá para fazer numa cadeira. Vai apoiar. Inclina. Isso. Firme a ponta do pé. Usa, como se tivesse um peso no pé, tem que puxar o pé. Puxa, 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 puxa. Vai. Empurra com o calcanhar. Empurra, 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 empurra. Puxa, puxa, puxa. De novo. Puxa o pé, traz o joelho, empurra lá na frente. Levanta, força, força. Empurra, empurra. Calcanhar e mãos, vai. Empurra, empurra. Traz o pé, força.
puxa, puxa, fica, aí, aí, solta, procura relaxar bem depois, solta bem, olha lá do outro lado. Inclina primeiro. Força lá na ponta do pé. Cria tensão nos pés e nas mãos. E imagina o pé lá, você tem que puxar, puxa, puxa, puxar. Traz, traz. Sobe na ponta do pé atrás. Puxa, puxa. Empurra seu calcanhar. Empurra, 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 empurra. Fecha. Vem puxando. Traz o joelho, puxa, força, força, empurra, calcanhar, empurra, 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 traz, puxa, 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 aí, relaxa. Vamos lá. Última. Então, vamos lá. Vamos na prancha. Devagar. Desce, puxando. Puxa, puxa, contrai o abdômen. Traz, 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 traz. Mão no chão. Empurra o chão com o pé e a mão. Empurra, 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 prancha, empurra o chão, empurra, 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 levanta o quadril, empurra o chão, empurra, sobe o quadril, faz força no quadril para empurrar alguma coisa para cima, empurra, empurra, aí balançar, aí, sobe. Fazer mais uma vez. Na hora que está com a prancha, imagina que você tem um peso aqui que você tem que levantar com o tronco. Não fica só parado no braço. Tem que contrair aqui, fazer força para um trabalho nas costas junto com a parte da frente. Ok? Vamos lá, última, hein? Aí, lá em cima. Aí, puxa, 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 vai puxando, contrai o abdômen. Leva até o chão, mão no chão. Empurra o chão. Empurra, empurra o quadril para cima. Vai, força para cima. Segura o peso nas costas, vem descendo devagar. Não alivia as costas. Imagina que tem alguém sentado aí no seu quadril, você tem que segurar. Segura aí. Segura. Segura. Vai. Vai, empurrar. Levanta. Levanta o quadril. Levanta. Vai. Vai, balança. Isso aí. Subiu. Aí, solta. Aí, relaxa. Para a gente fechar agora. Então, lá em cima, pega na diagonal e vai puxar até o chão. Pega um peso e traz, ou pega um elástico, puxa ele lá em cima, de cima para baixo, e puxa, 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 leva até perto do chão, fica aí fica, puxa, puxa, volta. Do outro lado, agarrou, puxa, puxa, roda, roda, leva lá para baixo, para trás, segura, segura,
Segura. Volta. Na próxima vai puxar e depois vai voltar puxando. Puxar. Puxar. Força. Vai. Puxar. Puxar. Vai. Forçar. Puxa de volta. Lá do chão. Lá do chão. Puxar. Puxar. Aí. Última. Lá em cima. Pegou, puxa. Puxa. Vai fechando. Puxa. Puxa mesmo, gente. Força na perna. Puxa. 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 Agora do chão. Puxa. 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 Lá em cima. Aê. Aí, solta. Solta um pouquinho. Aí, inclina. Põe a mão nas costas. Balança. Balança. Vai. E ha. Solta o ar, som chá. E chá. E chá. E chá. Do outro lado. E chá. E chá. E chá. E chá. Aí, subiu. Aí, solta a perna. Aí. Gira o quadril depois dos braços. Começa o movimento pelo ombro, depois perna, braço. O quadril começa primeiro. Começa primeiro na perna, quadril, braço. Aê! Muito bem, gente. Uma aulinha para a gente conversar um pouco sobre o que é que aconteceu aqui, né? Então, uma parte do trabalho é você construir um movimento e usar uma parte da sua musculatura para poder gerar uma sequência de movimentos. Então, a construção da estrutura muscular é parte dessa passagem de carga de um lado para outro. Eu preciso de uma sequência para que a sequência ir abrindo caminho no movimento. A outra parte é que o tecido facial responde a cargas altas, não a cargas baixas, né? Então, quando a gente vai fazendo com uma alta intensidade de contração muscular, indo quase numa fase isométrica, a gente pode começar a fazer uma estimulação em cadeias direto, né? Juntando o corpo numa sequência de movimento. Certo? Muito bem. Então, isso eu queria só dividir com vocês hoje, a questão da transmissão de força, né? Para que a gente fale da transmissão de força a partir de um lugar que é a construção do movimento, e a construção do movimento passa por vários caminhos que não só o conceito de tensegridade. O conceito de tensegridade, ele traz por isso que é um modelo, né? É uma coisa que é um modelo que ajuda a gente a pensar, mas que o corpo não é tensegridade. O corpo é também uma estrutura que se vale da organização das estruturas do tecido conjuntivo para dar construção à verticalidade. Mas a verticalidade também envolve uma vida emocional, envolve, digamos, a sua questão de saúde, né?
né, usando a pandemia, a gente fala tanto sobre saúde agora, né? Envolve processos inflamatórios, envolve N coisas possíveis. Então, é importante, quando a gente fala da tensegridade, que a gente traga a questão de que existe uma relação dos tecidos que também é encaminhada, também pelo imaginário, né? Sobre esse sono, a inspiração pode explicar por quê? Posso sim, João. A respiração, os sons respiratórios, tem vários sons, né? A, K, pá, sa, sh, que são sons que ocupam diversas áreas do corpo. Esse foi muito mais um som para provocar uma tensão abdominal e, com isso, criar uma pressão de contração para poder trabalhar na estrutura muscular externa, digamos assim. E, com isso, eu poder mobilizar uma sequência do core até a superfície. E os sons, eles são... O som está sempre ligado à respiração, tá certo? Então, respirar, né, o assunto da respiração, ele tem que ver com o impulso de ação, de um lado, e com a questão da nutrição. Quer dizer, quando eu envolvo a respiração, eu estou fazendo um trabalho nutricional. E esse movimento expiratório é no sentido de criar mais tonificação na irritabilidade. Se eu fizesse seria um movimento mais de soltura. Se eu faço ou eu faço um movimento mais explosivos, mais dinâmicos, de impulsos mais verticalizantes. Tá bom? Muito bem, gente. É isso. Então, na próxima segunda, a gente vai falar um pouco mais, nós vamos fazer um trabalho de movimento, mas pensando agora a questão da terapêutica, né? Como é que movimento, face e terapêutica convivem? Como é que a gente pode pensar trabalhos terapêuticos a partir do movimento na face? Beleza? Gente, bom ver vocês e até segunda-feira. E quem quiser fazer o nosso curso, a formação de treinador Facial Fitness, ele acontece essa semana. Aí você entra lá no site lá da Universidade da Face, tem o Linktree, você vai, procura lá, Facial Fitness Trainer, e aí faz a inscrição, e a gente vai se encontrar 2 dias. Tem muito material, vídeos para vocês assistirem, tem muito texto para ler, mas tem bastante coisa para estudar, e depois são 2 dias com muitas práticas para poder desenvolver um conteúdo teórico-prático casado, né? Tá bom? Super bom ver vocês. Até! Até!